Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de consultoria, é que a maioria dos empresários, eles sabem o que precisa ser feito, mas ele fica perdendo todo o tempo do mundo com perfumarias. Perfumarias, basicamente, é aquela coisa que pode ser bonita, cheirosa, mas não vai te fazer mudar em nada. E a maioria dos empresários, né, eles estão em certo nível e eles têm todo o conhecimento específico necessário e operacional para passar para o próximo nível, só que eles continuam ficando na perfumaria e se abstraindo com coisas inúteis. Então o cara, ele sabe que ele tem uma lista de afazeres que ele necessita fazer, só que ele também tem uma lista de afazeres que são um conforto subconsciente para essa pessoa. E o cara acaba ficando ali, sempre nessas ações de conforto e não faz as ações necessárias. Então nesse vídeo eu quero trazer para vocês um pouco de conhecimento para a gente destravar essa parte, porque eu realmente acredito que 90% das pessoas elas sabem o que é preciso fazer para dar o próximo nível na sua empresa, na sua vida pessoal, eles só não dão por falta de disciplina, falta de alguma coisa que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo. Então, todos sabem o que necessita ser feito. Eu tenho certeza que tu realmente parar para refletir na tua vida, parar para refletir na tua empresa, tu sabe algumas coisas na sua empresa que estão ruins, algumas coisas na sua vida pessoal que estão ruins, que se você mudasse, né, simplesmente ia melhorar muito, mas mesmo assim tu provavelmente não faz todas essas coisas. Então, para a gente começar a pensar nisso, a gente tem algumas estratégias para a gente começar a elucidar isso aqui. Primeiro, a gente tem que falar que, olhando para o lado da empresa, independente se tu tem mais funcionários, tu está trabalhando com outras pessoas já, tu tem que entender que tem algumas áreas de alavanca na sua empresa que são muito importantes. Eu gosto de falar, quando eu entro numa empresa, para ser sócio, para dar consultoria, que a gente tem que procurar as alavancas da empresa. Uma empresa que não tem tanto dinheiro, né, não está com um caixa para investimento muito grande, está começando ali o projeto, etc., ela não pode perder dinheiro com perfumaria. Ela tem que perder dinheiro com tudo que atrai um crescimento rápido e de curto prazo para a empresa. Então, eu vejo muito que vai acontecendo empresários se parando no curto prazo para pensar no longo prazo. Então, por exemplo, em vez de começar a montar, em vez de começar a vender, estamos mais olhando para o marketing institucional que ao longo prazo vai trazer autoridade para a empresa. Mas não adianta ter autoridade se eu não ter uma empresa, se eu não conseguir fazer vendas e me perpetuar no mercado. Então, tudo tem que ser o tempo, tudo tem que ser o momento de fazer. Só que a primeira coisa a gente tem que se concentrar nas coisas que realmente são alavancas, coisas que eu posso, ações que eu vou colocar ali, e se dar certo eu vou ganhar muito dinheiro, e se dar errado eu não vou perder muito, né? Isso para a vida pessoal também. Tu tem que se concentrar em coisas que vão te melhorar muito se der certo, e se não der certo, tu não vai perder muito, né? Essas são as chamadas apostas desproporcionais que muitas pessoas buscam. Algo que pode te fazer ganhar muito e ao mesmo tempo você vai perder pouco se aquilo não acontecer. Eu sei daí de vivência que a maioria dos empresários sabe quais são as próximas 2 a 3 ações que eles precisam tomar na empresa dos caras. Eles sabem fazer isso. Só que a vida, né, a vida do empresário, a vida de qualquer pessoa, ela pode ser muito turbulenta, né? Vamos colocar turbulenta aqui, porque isso é uma verdade. E então ele tem 2 a 3 ações, né, macro, então ações grandes que ele precisa fazer, que ele poderia dividir isso em umas 8 ações menores, que ele tem que ir implementando, etc., fazendo. Só que a turbulência da empresa e a turbulência da vida pessoal dá para ele mais 10 ações que ele precisa fazer. Então ele tem 8 ações de um lado que são extremamente importantes, vão fazer a empresa dele crescer, e ele tem 10 ações de outro lado que, tipo assim, só vai ficar no redemoinho diário e não vai fazer muita coisa. Só que essas ações aqui despendem mais de energia, de tempo, de vontade, de foco, e essas ações aqui elas te deixam dentro de um redemoinho. Tu vai ficar lá fazendo e, tipo assim, meio que tu vai entretido, vai acontecendo e vai fazendo. A maioria dos empresários focam nessas ações, né? Então eles focam nessas ações pela facilidade
e às vezes pelo medo disso aqui dar errado. Mas é um jeito horrível de viver, um jeito horrível de lidar com a empresa, um jeito horrível de lidar com a vida pessoal. Então a gente tem que ver que, nesse caso, o empresário que ele tem 18 ações, né? Daí é a primeira ferramenta. Ele tem que fazer uma lista A, B, C, D e E. O que é uma lista A, B, C, D, E? É uma lista onde o cara, tipo assim, ele vai colocar lá as ações mais importantes pensando em alavanca, né? Pensando em alavanca, pensando no que vai realmente mudar a minha empresa, a minha vida pessoal. B, as ações complementares às mais importantes. C, ações de redemoinho muito importantes. O redemoinho ele é muito importante, às vezes tem coisa que a pessoa precisa fazer. Ações de redemoinho muito importante. D, ações de redemoinho pouco importantes. E E, ações que eu nem deveria perder tempo. Então eu separo, eu pego minhas ações lá e faço essa lista, né? Porque, ou então o A são as ações realmente que vão te dar mais alavanca, as ações que vão te transformar em uma empresa muito melhor. E assim por seguinte. Tu vai acordar todo dia com esse bloco, geralmente é bom deixar visível na sua mesa, assim, né? Pode ser um caderno, escreve ali. E tu tem o costume, chega, lê, tá, hoje eu vou realizar uma das ações A. Isso aqui não quer dizer que é uma lista, tipo assim, que tu precisa seguir nessa ordem. Mas a gente entendendo as As, mesmo com o redemoinho do dia, eu sei que um momento do dia eu tenho que me separar para fazer uma ação A por dia, uma ação B. E depois eu posso cuidar do redemoinho das outras coisas, né? Porque não é explicitamente para tu seguir uma lista, né? Mas é para tu, tipo assim, uma vez no dia trabalhar na tua ação mais importante, trabalhar na ação que vai te dar mais alavanca para tu crescer como pessoa, crescer como profissional, crescer como empresário. Mas então isso aqui é um exercício bem simples, mas ele é muito importante. Então, entendendo que as ações mais importantes, elas não precisam ser as mais legais, tu só precisa conseguir trabalhar com elas para tu realmente ter uma empresa e uma vida boa. A gente tem que pensar em como que eu posso me abastecer ao máximo de vontade para conseguir fazer aquilo. E eu gosto muito de fazer duas coisas. Primeiro, pressão e consequências. Pressão e consequência. É um método que eu desenvolvi, que eu gosto, eu acho legal, né? Eu acho que é importante para o empresário, tu consegue melhorar muito em muito menos tempo que as outras pessoas, consegue fazer muito mais em muito menos tempo que as outras pessoas, e né, tu acaba conseguindo ser muito melhor e conseguir mais coisas fazendo isso. Então é uma coisa que eu faço e eu aprendo ao longo do tempo, eu acho bem legal. Eu vejo, por exemplo, quantas ações A eu conseguiria fazer em uma semana. Então eu conseguiria fazer 5 ações A. São ações, né, complicadas. Eu multiplico por 1.3, 1.4. Então, vou multiplicar aqui por 1.4, multiplicaria por 1.4, ficariam 7 ações. Então, eu me responsabilizaria a concretizar isso. Óbvio, claro, se eu tivesse 7 ações, né? Então, eu tenho 7 ações e eu coloco uma pressão em mim mesmo. Eu falo, cara, eu tenho que fazer isso, senão alguma consequência vai ruir. E daí eu posso colocar uma consequência negativa para mim. Então, por exemplo, eu posso fazer desde uma consequência bem extrema, isso é muito importante, assim, doar dinheiro para uma causa que eu não gosto, por uma causa que eu não tenho nenhuma empatia pela causa, né? Ou poderia colocar uma causa mais boa. Uma semana, ou 2 dias, 3 dias, eu vou tomar um banho extremamente gelado, uma coisa que eu também não gosto. Ou vou ficar uma semana sem praticar o meu esporte, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E parece um pouco punitivo, e é para ser. É para ser realmente punitivo. Então, tu não pode passar para frente. Tu tem que realizar, tu tem que ver aquilo, colocar uma pressão e uma consequência em ti, né? Tu tem que ser mediante a isso, porque daqui a pouco isso fica automático. E quando fica automático, essa vontade de fazer as tarefas, mesmo que elas não sejam as mais legais, tu vira um monstro, tu ganha de todo mundo, porque a maioria das pessoas não querem fazer as tarefas chatas, não querem fazer as tarefas que realmente dão alavancagem, e isso que vai tornar elas uma pessoa muito ímpar na sociedade. Então, eu gosto muito de falar de pressão e consequências. A curva A, B, C, D e E, por organizar realmente, tirar do meu cérebro e não ficar inventando desculpas na minha cabeça, tipo, mas essa tarefa não é tão importante, porque ali eu estou fazendo friamente, eu realmente coloco as tarefas mais importantes. E depois eu jogo a estratégia de pressão e consequência. Então eu pego uma ação, jogo uma pressão, eu acho que eu consigo fazer isso, então eu vou fazer mais.
vou fazer mais e depois eu aplico uma consequência caso eu não faça. Né? Aqui, se tu quiser do começo, tu pode fazer ou benefício, consequência ou benefício. Tem pessoas que lidam melhor com isso aqui. Então, tipo assim, tu vai colocar a pressão, né, de 5 ações, 1 vezes 1.4 foi para 7, e daí tu vai colocar um benefício, caso tu consiga. Que então eu vou naquele restaurante que eu gosto, né? Eu vou naquele restaurante que eu gosto, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, se eu consigo concluir isso, e caso eu não consiga, eu não vou fazer essa mesma ação. Então, porque isso vai treinando o teu cérebro a se tornar uma pessoa mais resistente, mais resiliente, assim, pô, tu acorda e fala, meu Deus, não quero fazer isso. Por exemplo, hoje eu acordei, agora, não sei qual são 7 da manhã, eu acho, e eu tava zero afim de fazer um vídeo. Mas eu olhei e falei, cara, tem que fazer isso, vou viajar daqui a pouco, eu tenho cheio de coisa pra fazer, vou viajar daqui a pouco, mas eu tenho que fazer isso, porque eu me propus a fazer isso. Então, pressão e consequência e tarefa A, B, C, D, E. Tem umas outras estratégias, assim, de produtividade, estratégias para te tornar uma pessoa melhor, que caso vocês queiram, comentem que eu faço. Então é isso, até a próxima.